Bom, pessoal, então hoje começa a nossa 18ª oficina. Mais uma vez, o Leandro está aqui fazendo uma parceria com a gente, porque já deve ser a quarta, quinta vez que o Leandro está ajudando a gente. Por quê, né, o Leandro? Ele é um profissional maravilhoso, trabalha na Assembleia. E ele foi uma das poucas pessoas que eu vi que conseguiu levar de fato a gestão de processo de trabalho à frente. Ele tem um método muito bom, muito claro, muito objetivo, que é o que a gente quer, né? A gente quer melhorar o processo, a gente não quer gastar tempo sem que aquilo te traga um benefício real. Então, hoje, ele vai falar para a gente sobre como desenhar e organizar fluxos de trabalho na unidade. A gente montou um modelo de processo de trabalho e a gente vai tentar aqui fazer no Visage com vocês, para mostrar que é possível, né, transformar essa gestão de processo de trabalho numa rotina que, de fato, vá aperfeiçoar a nossa rotina. O Iluminas agora, no ano de 2026, vai focar na gestão de processo de trabalho, então as unidades elas vão ter auxílio. Durante o ano a gente vai conseguir mapear mais processos, melhorar processos, realmente fazer uma gestão, tá? Então a gente vai dando notícias aí durante o ano e vamos procurar as unidades de vocês. Mas vou passar a palavra para o Leandro agora e espero que todo mundo tenha uma boa oficina hoje. Obrigada, Leandro, mais uma vez pela sua contribuição aqui com a gente. Leandro, a gente não está te ouvindo. Deixa eu ver se eu tenho que. Você já tirou, né? Será que é o fone? Não funcionou. Será que entra e sai novamente? Que às vezes funciona também. Tenta agora. Agora deu. Eu- Ok. Desculpa, pessoal. Então, boa tarde. Para nós aqui da Assembleia, é bastante importante essa parceria, esse trabalho, porque não só amplia, né, nossos interlocutores com relação à gestão de processos, mas também contribui, né, sim, de uma forma objetiva com outros poderes, colegas, e, enfim, para a gente é muito bom fazer essa parceria com vocês. Eu quero logo de pronto dizer que é uma oficina mesmo, assim, eu vou mostrar como a gente faz aqui. Eu não sou um especialista em notação BPMN, eu não sou um especialista em desenhos de visagem, não tenho essa pretensão e nem quero que vocês pensem nisso, tá? Mas eu vou mostrar a maneira que a gente faz aqui na Assembleia e que tem dado certo, assim, né? A gente, desde 2012, a gente tem feito isso e hoje a gente chega numa situação em que, para se desenvolver um sistema, não se desenvolve um sistema sem o mapeamento da situação existente, não se implanta um sistema, um processo no SEI sem que tenha mapeamento. Então, hoje, o mapeamento de processos, né, uma ferramenta de suporte para uma série de iniciativas de planejamento organizacional, de projetos de TI, enfim, de implementação de novos canais, enfim, de melhorias mesmo nos setores. A gente tem um, um resultado setorial todo baseado, né, no mapeamento de processos críticos e tudo mais. Enfim, é uma coisa que a gente vem construindo ao longo do tempo e a ideia hoje mesmo é passar de uma maneira bastante simples para vocês como que a gente usa o Visage para isso. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. A primeira parte que eu quero mostrar para vocês
é esse processo, vocês estão enxergando, Sim, sim, está né? aparecendo. Então, esse processo, ele foi um processo que foi escolhido não por ser um processo exemplo, nada disso. Foi só um processo que a gente escolheu para trazer aqui hoje, é um processo da realidade, né, de vocês aí, e eu fiz eu recebi esse documento de vocês como um exemplo, né, e eu fiz algumas alterações nesse documento, pode ser que ele não esteja exatamente como da realidade, mas eu fiz essa transposição para aquilo que a gente chama aqui de formulário 1. Por que que a gente faz isso aqui? Porque a gente gosta de que dois documentos andem é, é, em conjunto nessa fase de mapeamento de processos, que é esse formulário 1, que é descritivo, que descreve textualmente como o processo ele acontece no setor ou nas áreas, né, quando acontece em vários lugares ao mesmo tempo, e o desenho. Geralmente, a produção desses dois documentos, ela demanda muito tempo. E a gente precisa colocar na nossa mente que isso não é fazer mapeamento de processos, só mapear. O mapeamento de processos ele vai acontecer como parte da melhoria de processos. Então, é só a primeira parte. Então, a gente tem que canalizar as energias mais para a fase de análise e de melhoria. Por isso que a gente tentou aqui na Assembleia fazer com que essa fase de mapeamento fosse a mais rápida possível e a mais simples possível, para que, de maneira objetiva, a gente fizesse esse mapeamento e partisse para análise e melhoria, que é o foco da gestão de processos, tá? Então, esse documento, ele é padrão, todo o processo começa com esse documento aqui para a gente, esse documento descritivo. Ah, vai ter perguntas dos setores. Eu posso partir direto do bisagem? Pode, mas você vai ter menos retrabalho e você vai errar muito menos se você fizer esse formulário 1 primeiro, certo? Então, o que consta nesse formulário 1? A gente geralmente vincula, né? Aqui a gente vai fazer desse processo judicial, que é o exemplo que a gente vai usar, nem sei se esse é o nome mais adequado. Mas, enfim, a gente vai vincular esse processo ao macroprocesso, ou seja, a gente vai dizer por que que aquele processo, onde aquele processo da minha área se vincula à instituição. Então, eu vinculo o meu processo ao macroprocesso, eu coloco ele dentro da instituição e depois eu falo qual que é o objetivo desse processo. Por que que é importante falar do objetivo desse processo? Porque falando desse objetivo, eu já começo a imaginar qual que é o fluxo e qual que vai ser a entrega, qual que é o resultado final desse processo, certo? Então, depois que a gente define esse objetivo tem que estar claro para todo mundo daquela área, tem que ser um consenso para as pessoas que atuam naquela área. E aí, eu vou até parar de compartilhar aqui, vou usar um desenho que eu coloquei aqui, usei a própria. Espero que vocês já estejam vendo aí. Aqui a gente tem, Estamos. do ladinho aqui, a gente tem essa questão das subdivisões, né? Eu tenho um macroprocesso pode se dividir em vários processos, então, eu tenho, né, um agrupamento de funções institucionais, ele gera um macroprocesso, esse macroprocesso tem uma série de processos, e esse processo, ele pode ser subdividido em atividades e tarefas, mas a gente pode usar também o subprocesso, que são organizações lógicas, que vão fazer com que eu divida o meu processo em algumas partes para que eu consiga gerenciá-lo de maneira mais clara, mais objetiva. Porque vocês vão se deparar com alguns fluxos muito grandes, muito grandes. Então, se eu fizer um desenho muito gigantesco, que só vai caber em 6 folhas A3 ou 2 folhas A3, que seja, o usuário, o leitor daquele fluxo, ele não vai conseguir ler. Ele vai olhar para aquilo e falar assim, nossa, isso é complexo demais. Mas se a gente, por outro lado, fizer uma subdivisão, a gente consegue é, é, fazer com que aquele desenho seja mais palatável, que ele seja mais facilmente consultável. Então, essa é a ideia. Eu vou ter o meu macroprocesso, que se subdivide em vários processos,
Ele pode ser representado por uma série de atividades que se desdobram em tarefas, mas eu posso usar do subterfúgio de dividir esse processo em vários, desculpa, dividir esse processo em vários subprocessos para ficar mais fácil gerenciá-lo, tá? Então, a primeira coisa que eu falo para vocês, e eu vou mostrar para vocês que eu criei algumas subdivisões dentro do fluxo que foi passado para a gente. A primeira coisa que eu falo para vocês é: inicia pela descrição textual do processo. Ali vocês conseguem copiar, mudar a numeração, acrescentar texto, colocar observação, enfim, mudar o ator, trocar a legislação referente, enfim. E aí a ideia é que vocês consigam ter todo o trabalho de descrever o fluxo para depois, na hora de desenhar, passar para o visagem, isso ser muito mais fácil. Isso ser muito mais, quase que um trabalho só braçal, menos intelectual, certo? Então, quando a gente está falando de atividades e tarefas, é bastante importante, no momento de descrever textualmente esse fluxo, que os verbos estejam sempre no infinitivo. Conferir, compartilhar, enfim, solicitar, demandar, entregar, enviar. Então, sempre o verbo, as frases vão começar sempre com o verbo no infinitivo, tá? As subdivisões, como eu falei, são organizações lógicas, né, para facilitar o entendimento, principalmente quando se tratar de fluxos grandes, tá? Nas decisões, que são aqueles gates, né, o docinho de leite amarelinho que vai nos dizer o direcionamento do fluxo, elas precisam ser mais objetivas, tá? Por exemplo, no fluxo que foi passado para a gente, tinha lá, avalia a urgência. Aí a pergunta embaixo, assim, é urgente? Então a gente não precisa colocar uma ação de avaliar, que seria o verbo do infinitivo, a urgência. Já pergunta, é urgente? Porque o fluxo fica mais conciso e muito mais objetivo, certo? Tá dando para acompanhar? Então, assim, eu vou mostrar isso no exemplo de vocês, mas são coisas mais que a gente pode antecipar. Verbo sempre no infinitivo, fazer primeiro a descrição textual, porque ali eu posso mudar bastante, e tornar aquilo o mais objetivo possível, né? Ao invés de ficar criar uma ação para pensar e depois fazer a pergunta, já faz a pergunta, porque a ação de pensar aquela resposta já subentende aquela pergunta, certo? E por último, uma outra coisa é o nível de desenho. Que vocês querem com esse desenho? É descrever exatamente cada etapa, cada tarefa. Eu carimbei, eu vou grampear. Então, quer dizer, é nesse nível de tarefa que vocês querem? Ok, é possível fazer isso, é importante fazer isso em algumas situações, mas algumas situações podem ser só realizar conferência. Como essa conferência é realizada, talvez não seja tão importante para aquele fluxo. Então, é mais no nível de atividade, é atividade de conferência, certo? Então, isso precisa ser combinado antes do fluxo, porque senão eu estou vindo no nível de tarefa, de repente eu tenho uma atividade que é muito macro e que ali não vai estar representada. E o leitor daquele fluxo pode vir lá e falar assim, uai, eu estava fazendo tudo desse jeito, de repente agora eu caí num buraco, num limbo, que eu não sei como fazer esse processo de conferência, por exemplo. Então, é um pouco disso que a gente vai conversar quando a gente analisar esse fluxo que foi desenhado aqui, aliás, descrito por vocês. Então, a primeira subdivisão que eu criei, e eu estou colocando nomes que eu escolhi para essa subdivisão, e vocês vão poder alterar lá na frente, tá? Então, aqui eu tenho a primeira subdivisão é a triagem. A subdivisão, ele é substantivado, por isso que chama triagem, tá? A primeira tarefa, distinguir entre processos distribuídos e recebidos. Ô, Então, Leandro, ainda sim. está na tela do Visage. Ai, desculpa. Obrigado aí, peraí, vou compartilhar. Imagina. Só um minutinho. Agora desapareceu para mim a possibilidade de
compartilhar? Esse, não estou conseguindo compartilhar o meu. Posso colocar ele aqui também, quer ver? Eu acho que você não tem essa última versão, tem? Não, mas pode me manda lá aí no WhatsApp. Você continua. Engraçado que você estava conseguindo, né? Sumiu, não está aparecendo nas opções da janela para mim. Só fechar, eu vou abrir de novo para ver se eu consigo, porque melhor seria se eu pudesse. Tá. Já te mandei aí também, se for o caso. Tá. Não está aparecendo para mim. Estranho. Então, enfim, vamos lá. Então, eu tenho aí, né, na primeira subdivisão, a triagem, que é, então, eu substantivei, e aí eu tenho as tarefas, né, distinguir entre processos distribuídos e recebidos remetidos. Então, aqui eu estou colocando já o verbo no infinitivo. É uma tarefa, eu preciso distinguir entre aqueles processos que foram distribuídos e recebidos. Qual que é o subproduto? O subproduto é o que a gente coloca, quase que é o documento, é aquele objeto que está sendo trabalhado naquela tarefa. Então, distinguir entre processos, o subproduto eu preciso olhar para o processo, esse é o subproduto. Quem são os atores? Quem trabalha na triagem, tá certo? Que foi o que foi passado aqui para a Aí. gente. Ok. Aí. Aqui desse lado, a gente coloca nessa coluna, a gente coloca as normas relacionadas àquela subdivisão, àquele processo ou àquela tarefa especificamente. Quanto mais objetivo a gente for, melhor é. Por exemplo, se essa distinção entre processos distribuídos e recebidos tiver um artigo específico do Código do Processo Civil que fala como essa distinção precisa ser feita, é melhor eu colocar o dispositivo direto, porque eu estou obedecendo uma norma a uma regra. Então, por exemplo, se existe um manual interno de vocês que ajuda a distinguir entre o processo distribuído, recebido, remetido, eu coloco um manual que vai ser uma norma, um guia para fazer aquela tarefa ou aquela atividade, tá? Então, essa coluna norma, aqui ela está representada de maneira geral como Código do Processo Civil, que é o de vocês. Mas, por exemplo, aqui na Assembleia, a gente poderia, por exemplo, usar o regimento interno e lá numa descrição da atividade de receber uma proposição em plenário, ter o artigo específico que fala quais são as regras de recebimento de proposição em plenário, tá? Então poderia ser assim. O ideal é que a gente tenha, quando possível, quando existe uma norma, ter exatamente o artigo, o dispositivo da lei, da deliberação, da ordem de serviço ou a página do manual que está relacionada àquela tarefa. Então, a primeira coisa que eu faço, distinguir entre processos. Depois, qual a origem do processo? Se ele foi recebido ou remetido, eu preciso verificar a fase do processo e depois eu sigo. Se ele foi distribuído, eu vou etiquetar assunto e controvérsia e vou seguir em sim. Está pronto para julgar? Se sim, eu sigo em sim, tá? Se não, eu elaboro o despacho pela triagem e vou seguir em 8. É urgente? Se sim, eu faço aquilo. Enfim, o processo todo ele vai se desenvolvendo, correto? Então, agora, a gente vai passar essa primeira etapa para o fluxo, para vocês entenderem como é que a gente faz isso lá no fluxo dentro do Visage, tá? Eu vou compartilhar com vocês. Agora, vou Vou tentar parar aqui. isso. A questão toda que está desaparecendo todos os meus. Agora apareceu aqui. Então, eu vou agora desenhar junto com vocês essa primeira parte, essa primeira subdivisão que eu vou colocar aqui com a aba triagem. Então, na hora que vocês abrirem, né, o documento, vai ter lá um diagrama que vai ser assim, vai aparecer em branco, né?
Então, vai estar lá em branco, eu vou começar a fazer o meu desenho. Tá vendo aqui que a minha aba está escrito diagrama 2? Eu posso dar um nome para ele, porque aí eu já começo a organizar o meu desenho. Então, eu clicando 2 vezes em cima desse nomezinho, eu posso alterar o nome dessa aba. Então, eu posso colocar aqui triagem. Tá ok? Triagem. Eu vou colocar a triagem 2 porque eu já tinha criado uma, senão ele não vai aceitar. Então, aqui ficou a minha aba da subdivisão triagem. Ok? Eu vou excluir esse daqui, mas eu vou usar esse aqui da triagem que eu já tinha criado para a gente fazer esse fluxo. Então, a primeira coisa que eu faço é, dentro dessa raiazinha, essa raia ela já vai aparecer pronta para mim, ou se ela não existisse, eu poderia puxar aqui do canto, aqui, ó. Eu podia puxar e colocar aqui do lado, né? Se essa aqui não existisse, por exemplo, eu poderia puxar aqui desse lado, arrastar e já teria essa aba que vai ser o meu fluxo que vai ser desenhado. Como é que ele chama? Eu clicando duas vezes em cima do título aqui, ele vai poder ser alterado. Então, eu vou chamar aqui de triagem. Daqui a pouco a gente vai aprender como é que a gente vai colocar o nome do fluxo geral. Esse aqui é só o nome da subdivisão. Então, na triagem, eu tenho um início e vou ter um fim. Então, o verdinho, né, indica, a bolinha verdinha significa o início e a bolinha vermelha vai significar o fim. Então, eu posso, clicando aqui na raia, ampliar esse meu espaço de desenho para que a gente tenha bastante folga, né, para desenhar. Jogo a minha bolinha de final lá para o final. Clicando em cima da bolinha verde, eu já posso puxar qual é o elemento que eu vou querer para o meu desenho. Olhando para o meu fluxo, distinguir entre processos distribuídos e recebidos ou remetidos. Aí eu puxo assim para que às vezes a gente tem alguma dificuldade de deixar a setinha reta, então ele já sai retinho se eu pegar. Vou fazer de novo para vocês acompanharem, clico em cima, vai aparecer os elementos, pego já a caixinha que eu quero e puxei, ele já sai com a seta certinho. E aí eu posso copiar lá no meu documento, né, no meu formulário 1, que é textual, e clico aqui 2 vezes dentro da caixinha e já colo o texto ali e dou uma ajeitadinha na caixinha para que o texto apareça corretamente. Está vendo aí? Sim. Ótimo. Lembra, olhando lá para o nosso fluxo, vai ter uma observação. A consulta é realizada no EPROC. Acho que é EPROC mesmo que fala, né? Então, como Isso. é que a gente vai pôr a observação? Eu clico na minha caixinha e vejo quais são os elementos que eu tenho disponíveis. O elemento da observação é essa caixinha cinza, tá? Ela complementa a informação do que está aqui, para que esse texto seja o mais objetivo possível. Então, eu vou colocar o meu texto da observação. Clicando 2 vezes, vai dar a oportunidade de eu digitar, eu colo, a consulta é feita, é realizada no EPROC. Todo mundo viu aí? Sim. Eu paro, puxo minha anotação de observação, que é essa caixinha cinza, certo? E aí, qual que é o nosso subproduto daqui? É o processo, né? O processo, então, eu vou representar também. Eu paro, clico em cima da caixinha e vejo lá o documento. Esse é o documento dessa tarefa de distinguir entre processos distribuídos e recebidos e remetidos. Qual é esse documento? Eu posso clicar 2 vezes em cima do objeto ou clicar com o meu botão direito, editar texto. E eu vou digitar aqui processo. Aqui, tá vendo essa setinha que sai da atividade e vai para o documento? Uma coisa que a gente faz aqui é, esse documento aqui, processo, ele não nasce nessa atividade, aliás, nessa tarefa distinguir. Ele é um insumo dessa tarefa. Então, eu posso clicar na setinha, clicar com o botão direito e inverter a direção. Então, esse documento processo é insumo para que
lá na triagem, eles façam a distinção entre processos distribuídos, recebidos e remetidos. Deu para entender? Se Sim, sim. tiver, se tiver alguma dúvida aí, Jaqueline, Pode você colocar fala no para mim. chat. É. Isso. Tá? E aí, o nosso próximo tópico é: qual é a origem do processo? O que representa uma decisão, uma pergunta? É o docinho de leite, né? Então, aqui, ó, eu já tenho essa pergunta. Qual a origem do processo? Essa é a pergunta. Quanto mais curta, quanto mais objetiva a pergunta, melhor, tá? Então, agora, daqui, eu preciso sair pelo menos duas opções, né? É como se fosse a existência de um sim ou não. Pode ser um sim ou não. A primeira coisa que está registrada no nosso documento textual é: se recebido ou remetido, verificar a fase do processo. Então, eu coloco aqui, clico em cima da setinha, porque eu tenho aqui uma decisão, eu tenho que ter um lado positivo e um lado negativo. Aqui, a minha primeira possibilidade é se recebido ou remetido. Então, eu clico na setinha, clico com o botão direito, editar texto e colo. Então, se recebido ou remetido, eu venho para cá. Qual que é a outra opção? Vou pôr aqui para baixo, melhor. Se distribuído, então aqui eu clico na setinha, com o botão direito e escrevo, né? Se distribuído, eu venho para cá. Então, eu vou até chegar um pouquinho mais para baixo aqui. Vocês podem fazer clicando em cima da caixinha e apertando a setinha para baixo ou para cima para ela andar aqui, certo? Então, qual a origem do processo? Se for recebido ou remetido, eu venho para cá. Se for distribuído, eu venho para cá, tá? Então, se foi recebido ou remetido, eu vou verificar a fase do processo. Então, eu clico aqui, eu posso clicar com o botão direito e editar o texto, e, se recebido ou remetido, eu vou verificar a fase do processo. E se distribuído, qual que é a tarefa que eu tenho que fazer? Eu clico em cima, clico com o botão direito, edito o texto e, se for distribuído, eu preciso etiquetar o assunto e controvérsia. Tá certo? Lá no meu fluxo, na descrição do meu fluxo, falava assim: se recebido ou remetido, verificar a fase do processo e depois seguir na etapa 3. A etapa 3 era uma pergunta também. Está pronto para julgar? Então, se recebido ou remetido, eu verifico a fase do processo e vou para a etapa 3, que é uma pergunta. Puxei aqui a perguntinha. Qual que é a pergunta? Está pronto para julgar. Escreva aqui. Está pronto para julgar? De novo, aqui eu preciso tomar uma decisão. Então, eu preciso ter duas, pelo menos duas saídas, né? Então, eu tenho uma saída que vem para cá e uma outra saída que eu vou representar ela vindo para cá, certo? Então, está pronto para julgar? Eu volto lá no meu texto, no meu fluxo descrito. Se sim, segue em sim. Então, isso aqui a gente vai deixar como se fosse o sim. Cliquei em cima da setinha, posso clicar duas vezes e vai me dar a possibilidade de eu escrever, ou eu posso clicar em cima da setinha e com o botão direito editar o texto e escrevo não. Então, está pronto para julgar? Se não, eu vou para cá. Se sim, eu venho para cá. Como que está no meu texto lá? Se não, eu vou elaborar despacho pela triagem.
Elaborei. Se não, eu vou elaborar o despacho pela triagem. Tá? E aqui, é, se, é, aliás, exatamente, se está pronto para julgar, se a resposta for sim, eu vou ter que seguir em 5. Qual que era a tarefa 5? Era perguntar se era urgente. Então, aqui, na verdade, não é uma caixinha. Então, agora eu vou aproveitar para ensinar vocês como é que a gente faz para eu não estragar essa setinha que já está pronta, inclusive com o texto de sim. Eu venho aqui do lado, puxo o elemento que eu quero. Então, nesse caso, é um gateway, ou seja, é uma decisão, e a gente chama aqui, né, de docinho de leite. E aí a gente coloca aqui, próximo à setinha, eu pego a ponta dessa setinha e grudo no meu elemento. Na hora que der essa bolinha verdinha aí, que eu espero que vocês estejam vendo, Sim. ele já está vinculado. Quando a gente faz isso de maneira manual, tá vendo que a seta já ficou tortinha? Para quem tem toque, isso aqui é um problema, né? Então eu clico em cima dela e vou ajeitando com a setinha. Tá? Geralmente, versões mais recentes do software, do sistema, né, já fazem essa correção automaticamente. Mas aí você pode mexer com a setinha para um lado, para a direita, para a esquerda e até chegar no local que você quer. Então, se está pronto para julgar, né, se a resposta foi sim, a gente faz a pergunta se é urgente. E outra coisa, quando a gente coloca lá etiquetar o assunto em controvérsia, lembra que a gente perguntou qual que é a origem do processo? Aqui, ó, qual a origem do processo? Se ele é distribuído, eu vou etiquetar o assunto em controvérsia e depois eu vou seguir em quê? Em 5 também, que a etapa 5 era perguntar se era urgente. Então, aqui, olha que interessante. Eu clico em cima desse quadradinho, que representa a minha tarefa, puxo a minha pergunta e colo em cima dessa daqui. Aí eu não preciso desenhar, ela já entendeu que essa tarefa aqui depois vai para essa pergunta aqui. Tá certo, gente? Até aqui deu tudo certo? Sim, sim. Então, olha só. Aqui é urgente. O que que acontece? Eu tenho que sair pelo menos 2 respostas. Estão lembrados disso? Eu tenho um lado positivo, um lado negativo, ou 2 maneiras de seguir esse fluxo. Então, se é urgente, aqui, aí eu vou colocar aqui, se sim. Aliás, desculpa, não precisa nem colocar o se. Se sim, vem para cá. E o se não, vem para cá. Agora, isso aqui não é mais uma tarefa da triagem, vocês concordam comigo? Porque lá no meu desenho, aliás, lá no meu fluxo descrito, no meu texto, tá a resposta se é urgente, se sim, o assessor, quer dizer, a assessoria, vai realizar o aviso imediato. Ah, talvez aqui seja da triagem mesmo, né? A triagem mesmo que vai realizar o aviso imediato para o assessor. Vou colar aqui. Então, se for urgente, vai realizar um aviso imediato ao assessor. Então, a própria triagem faz isso nesse momento, tá? Aqui, se não, a gente tem que representar uma bolinha que é um evento intermediário. Eu puxei essa bolinha aqui porque esse trabalho vai seguir lá na assessoria. Vou dar mais um espacinho aqui para ficar mais visível. Aqui, mais uma vez, se eu tentar salvar esse fluxo, vai me dar um erro. Ó, tem alguma coisa desconectada. Eu salvei, mas vou entender qual que é o problema aqui. Vou colar
puxo a setinha até o meu elemento, na hora que deu a bolinha verde, eu paro, já conectou. Vou salvar de novo para ver se ainda está dando problema. Opa, tem problema aqui ainda. Esse daqui não tem problema, esse aqui é um erro do sistema mesmo. Deixa eu ver só o segundo. Ah, é que esse aqui está solto, está sem setinha. Então, por enquanto, está tudo ok, tá? Se é urgente, eu venho aqui, está pronto para julgar, e aí eu pergunto se sim, se é urgente. Se for urgente, a própria triagem vai realizar aviso imediato ao assessor, se não, vai para a assessoria. Aqui, vamos ver para onde vai elaborar o despacho para triagem. Seguirem 8. O 8 é para o desembargador, tá? Então, ele vai lá para o desembargador, que é, na verdade, o julgamento. E aqui, na teoria, terminou o fluxo dentro da assessoria. Então, o nosso fluxo dentro da triagem, ele é isso aqui. Dentro da triagem. Tá vendo como o fluxo ficou simples? Ele ficou um fluxo super simples. Dentro da triagem, ele é um fluxo bem simples. Todo o pessoal da triagem consegue olhar para esse fluxo e falar assim, nossa, a gente tem problema nessa verificação da fase do processo por causa disso, disso, disso. Ah, aqui a gente está faltando isso, isso, aquilo. Então, eu consigo olhar, porque eu não preciso olhar para o todo para tomar a decisão dentro da triagem, certo? Beleza. Mas como é que a gente vai enxergar o fluxo todo, tá? Eu criei vou criar uma aba aqui que eu vou arranjar um jeito de representar o fluxo todo para vocês de uma maneira bastante simples. Qual que é o nome do nosso processo? É o processo judicial. Então, eu clico em cima aqui do título, eu abri uma nova aba, tá? Eu abri uma nova aba. Então, eu clico 2 vezes e eu vou chamar isso aqui do fluxo mesmo, processo judicial. Então, esse aqui é uma maneira de eu representar o fluxo tranquilo. Então, sempre começa com o início verdinho e o final vermelhinho. E aí eu já sei que já existe a triagem, né? Então, aqui eu estou criando a triagem. Então, a primeira subdivisão dele vai ser a triagem. Depois, eu tenho uma série de outras subdivisões. Então, tem a segunda subdivisão, a terceira subdivisão, e aí o fluxo termina, tá? Ele terminou aqui no final. Então, eu vou puxando, eu represento. Então, de maneira que eu vou ter, dentro desse fluxo que vocês me passaram como exemplo, eu tenho 4 subdivisões. Eu tenho uma fase de triagem, eu tenho uma fase de assessoramento, eu tenho uma fase de julgamento e eu tenho uma fase de secretariado. Então, eu consigo olhar para esse fluxo aqui e entender mais ou menos como ele acontece. Eu tenho uma representação desse fluxo. Mas como é que eu vou fazer, né? Aqui, como é que fala? Eu tenho aqui triagem, assessoramento e julgamento. Então, eu vou criar aqui assessoramento. Clicando 2 vezes em cima do texto, né? Eu posso digitar. Deixa eu aumentar aqui para ficar bonitinho. O texto sair completo, sem quebrar a linha ali. Isso. Então, como é que eu faço para vincular essa caixinha da triagem a esse desenho que a gente já fez, tá? Eu vou chegar aqui e vou clicar com o botão, isso aqui eu vou até apagar aqui, esse não tem necessidade de ficar, porque eu já passei, para não poluir a nossa tela. Então, eu preciso vincular essa caixinha de triagem ao desenho da outra aba que eu já fiz, que é o desenho da triagem. Então, eu clico com o botão direito e transformo essa caixinha aqui em subprocesso.
Deu para entender? Ô, Leandro, quando você abre com o botão direito, não aparecem as opções, tá? Quando você clica, Ah, tá. aí só falar Desculpa. que, não, mas aí é só falar, né? Assim, aí vai estar escrito subprocesso. É. Ela Então, não quando eu aparece. clico, eu vou voltar aqui. Ctrl Z. Então, deixa eu só voltar aqui. Então, aqui, por exemplo, eu vou usar o assessoramento. Eu clico na caixinha, clico com o botão direito. Vai dar a possibilidade de eu editar o texto, cortar, copiar, colocar um anexo e depois vai ter transformar em subprocesso. Aí eu clico transformar em subprocesso, tá? Mas mesmo assim, eu não consigo visualizar esse desenho aqui dentro desse fluxo geral aqui que eu estou representando. Eu tenho que vincular. Então, eu clico com o botão direito, a última opção que vai ter vai ser propriedades. Quando eu clico em propriedades, vocês estão vendo? Propriedades abriu. Aí, abriu. Ok, ok. Então, antes disso, eu preciso é, dizer que é... Ah, tá. Dentro quando eu clico com o botão direito, depois que eu transformei aquilo em subprocesso, eu vou dizer qual tipo de subprocesso é esse, tá? E aí eu vou ter que clicar em subprocesso reutilizável. Vai ter a opção lá para vocês. Então, a primeira coisa que eu faço, vou usar aqui agora como julgamento, tá? No julgamento. Eu clico com o botão direito e transformo em subprocesso. Vai ter essa opção, transformar em subprocesso. Cliquei, transformei ele em subprocesso aí, como vocês viram. Eu clico com o botão direito de novo e coloco qual que é o tipo de subprocesso. Aí eu coloco reutilizável. Vai ter essa opção lá, tá gravado aí, depois vocês podem seguir esses Uhum. passos que vai funcionar direitinho. Quando eu coloco essa opção aqui no triagem para ele ser reutilizável, eu vou clicar com o botão direito pela terceira vez e vou clicar em propriedades, que é a última opção. Tá vendo qual que é o processo aqui, ó? Quando eu clico, vai me dar opções. E aí eu vou marcar o triagem para vincular a essa caixinha triagem que eu deixei aqui. Quando Uhum. eu fecho, já está o vínculo. De maneira que se eu clicar com o botão direito e pedir para expandir, que vai ser uma das opções que vai estar lá na minha coisa, já vai mostrar o fluxo vinculado, Ótimo. certo? Então, a gente fez só o primeiro, o desenho da triagem. Então, foi o primeiro que eu vinculei. Vamos fazer o desenho do assessoramento também, porque aí a gente volta e faz esse processo de novo. Aqui é quase impossível a gente ler, né, por essa caixinha que abriu aqui. Mas pelo menos eu sei que existe um fluxo que já está desenhado e que está vinculado aqui. E esse vínculo pode ser, inclusive, de outro arquivo. Pode ser, por exemplo, essa triagem não é feita aqui nesse processo que a gente mapeou. É de um outro processo, de uma outra área aqui do tribunal. Então, eu posso vincular o arquivo que está lá, que é de outro autor, de outro responsável. Se eu clicar com o botão direito, vai dar a possibilidade de eu colapsar, de eu encolher esse fluxo. Aí eu clico lá, vai voltar ao normal, certo? Então, olha o que a gente já fez. A gente já desenhou o subprocesso triagem, que é esse que está aparecendo na tela de vocês, e agora a gente vai desenhar o subprocesso assessoramento. Como é que eu faço? A primeira coisa, quando eu criar essa aba, vai aparecer em branco. Eu posso puxar aqui dos artefatos a minha raia, né? Minha raiazinha do processo aqui. Então, qual que é a subdivisão? É o assessoramento. Então, eu clico duas vezes em cima do título, ele vai poder ser editado, assessoramento. Tá? Vamos supor que não é o caso aqui, mas que o assessoramento ele acontecesse com dois atores diferentes.
Como é que eu vou colocar essa subdivisão de responsáveis aqui dentro desse subprocesso? Tá vendo aqui embaixo que eu tenho as linhas, as raias? Eu Uhum. vou puxar e vou inserir aqui dentro. Então, uma parte vai ser feita por essa primeira raia aqui, a segunda raia eu vou puxar e juntar ao meu fluxo. Então, aqui eu tenho, vou diminuir um pouquinho para que fique visível aqui para vocês. Então, aqui está a minha representação se eu tivesse dentro de uma subdivisão ou dentro de um processo, se eu tivesse mais de uma raia, mais de um ator atuando dentro dessa subdivisão. Ah, eu preciso acrescentar, não tem problema, a qualquer momento vocês vão poder acrescentar mais uma raia aqui no meio, certo? Deu para ver como é que eu acrescento os atores aqui? Eu tenho primeiro o meu processo, depois eu tenho os atores que atuam dentro desse meu processo. Gente, não dá para ficar puxando e colando dentro daqui. Por exemplo, se eu não tivesse essas três raias, eu não posso usar o processo ou a subdivisão, o elemento do processo da subdivisão, para colocar aqui dentro, porque senão ia ficar assim, tá vendo? Ó, eu tenho até uma representação, eu consigo até entender que isso não é feito pela mesma pessoa, eu poderia colocar isso aqui, puxar aqui e colocar aqui embaixo, ó. Eu consigo até me fazer entender que dentro desse acionamento eu tenho esse fluxo e esse fluxo, mas a notação está errada. Então, cuidado para não fazer isso, ainda que eu chegue e fique ajustando aqui, ó. Eu posso fazer isso na marra, mas não é o adequado. Não é essa anotação. Então, eu excluo os processos e eu puxo daqui de baixo, que são as linhas. Aí eu puxo para cá e puxo para cá. E aí, sim, eu tenho a anotação correta. Então, assim, não faça gambiarra. Não faça na marra, tá? É preferível até me mandar um WhatsApp, se for o caso, que a gente pode explicar, que a gente pode ajudar vocês na hora de fazer. Porque fazendo na marra, o desenho fica visivelmente correto, mas, por exemplo, se ele precisar ser automatizado, e se o pessoal da TI usar esse fluxo para automatizar, vai sair todo errado, tá? Então, nesse caso aqui do assessoramento, a gente não precisa usar as raias, tá? Essas divisões aqui. Mas vamos representar. O que a gente vai fazer agora é voltar naquele nosso processo descritivo, tá? Aqui dentro da fase de assessoramento, é muito simples, inclusive. Eu só tenho que começar o meu processo, então eu ponho aqui a bolinha verde que começa o meu processo. Ah, Leandro, você está começando o processo de novo? Não, eu estou começando o processo dentro dessa etapa de assessoramento, dentro da minha subdivisão de assessoramento. Vocês devem estar lembrados que eu falei para vocês que a gente faz essa subdivisão de uma maneira da gente organizar o nosso fluxo de uma maneira mais correta, tá? Então, eu começo aqui de uma maneira mais fácil, mais lógica. Então, eu tenho aqui o meu início e vou colocar aqui no finalzinho o meu fim, que é a expectativa dessa etapa aqui, dessa divisão assessoramento, tá? Eu venho de uma pergunta. Eu venho da pergunta se é urgente, tá? Então, aqui não é qualquer começo. Aqui é um qualquer começo se não for urgente. Então, se não for urgente, vai ser esse aqui o começo, tá? O que que vai fazer se não for urgente aqui no assessoramento? Eu vou lá, eu vou organizar localizadores por assunto e atividade, tá? Quem faz isso? É o assessor. Então, eu vou colocar aqui a abinha dele, vou editar, clico duas vezes, né, em cima, depois coloco que esse é o assessor. Esse é o ator, o assessor. Se não for urgente,
ele vai organizar localizadores por assunto e antiguidade. Logo em seguida, ele vai passar para a próxima tarefa, que é elaborar a minuta do ato judicial. Opa, aqui está saindo um documento, minuta do ato judicial. Eu clico em cima da minha tarefa, da minha atividade aqui, puxo um documento. Como é que chama esse documento? Minuta do ato judicial. Clico 2 vezes em cima do meu objeto e dou um nome para ele. Aqui sim, ó, eu estou elaborando a minuta do ato judicial. Daqui a setinha sai dessa tarefa para o documento. Então, ela é um produto dessa tarefa, elaborar a minuta do ato judicial. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Então, agora eu vou para mais uma tarefa aqui do assessor. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer revisões técnicas, vai fazer uma revisão técnica e ajustes finais. Então, eu clico 2 vezes, vou poder editar, ele está realizando a revisão técnica e ajustes finais. E aí acaba a tarefa desse assessor. Nossa, olha só, eu tenho tudo retinho e essa aqui tá tortinho. Como é que eu posso fazer isso aqui? Eu posso selecionar tudo. Opa, desculpa. Eu vou selecionar todos os elementos que eu quero que fiquem alinhados. Posso ir aqui na formatação e faço alinhamento horizontal. Todos vão ficar na mesma linha. Deu para entender? Seleciono todos os elementos que eu quero alinhar, venho aqui em formato e clico em alinhar horizontal, vai ficar tudo retinho. Beleza, já continuamos o nosso, aliás, já fechamos a nossa etapa de assessoramento. Vamos voltar aqui na triagem só para eu corrigir uma coisa. Quem são aqui nessa fase de triagem, quem são os atores que realizam isso aqui? Isso faltou para a gente. Eu posso acrescentar depois. Tem algum nome para esse ator, pessoal? Ou eu posso colocar triagem mesmo? É, eu acho que sim. Tá, eu vou Seria, colocar aqui servidores da triagem. seriam os não assessores do gabinete. Tá, eu vou colocar entre aspas aqui, porque a gente precisa, né? Só para a gente entender que tem um ator que faz isso daqui, e vocês vão ver qual que é a melhor definição para eles, tá bom? Então, aqui eu já estou corrigindo que dentro da triagem, aqueles que não são assessores fazem essa atividade. E aqui a gente já definiu isso aqui, ó. A gente já foi lá para a assessoria e definiu. Aqui vai aliás, aqui a gente chama de assessoramento, né? Deixa eu corrigir aqui. Assessoramento. Ok? Pode aumentar aqui um pouquinho para não ficar quebrado. Assessoramento é o caminho que a gente já desenhou aqui, que o assessor faz essas atividades aqui, tá? Então, a gente pode voltar para o nosso diagrama e fazer a vinculação. Então, a gente já fez a vinculação da triagem à aba da triagem, agora a gente vai fazer a vinculação da caixinha de assessoramento à aba de assessoramento. Então, como é que a gente faz mesmo? Eu volto aqui, clico com o botão em cima da caixinha de assessoramento, vou clicar com o meu botão direito, que infelizmente vocês não veem aí as opções, mas vai ter lá a primeira coisa que vai ter é transformar em subprocesso. Transformamos ele em subprocesso. Depois eu vou lá, o tipo de subprocesso e vou colocar ele reutilizável. Tá? Significa que eu vou aproveitar um desenho que eu já tenho. E agora eu clico com o botão direito e a última opção é propriedades. E vou fazer o vínculo aqui, que é o assessoramento. Depois do vínculo, eu posso fechar a minha abinha aqui, a minha caixinha de propriedades, e aí eu já posso expandir e já está aqui registrado
o nosso desenho, que a gente já fez aqui na abinha de assessoramento. Deu para entender? Até aqui tem alguma dúvida? Não sei, não estou vendo o chat aí. Tá, beleza. Acho que não tem nenhuma questão para mim, não, né? Vamos continuar, então, no nosso fluxo. Depois do assessoramento, a gente vai mapear a subdivisão julgamento. Então, aqui, eu clico 2 vezes em cima do título e vou passar para a subdivisão julgamento, tá? Como é que tá descrito lá no nosso formulário 1? A primeira coisa é uma pergunta, né? Então, eu começo aqui o meu fluxo e vou terminar o meu fluxo aqui. Eu já deixo aqui prontinho. Quem que é o responsável por essa fase de julgamento? Então, eu vou colocar o ator. Eu puxo a minha raiazinha aqui, coloco, é o desembargador ou a desembargadora, né? Clico 2 vezes, põe aqui. Qual que é a primeira coisa que eles fazem? É tomar uma decisão. É despacho, decisão ou voto, né? Então, eu clico com o botão direito e escolho editar texto, ou clico 2 vezes sobre o elemento e colo o texto. É despacho, decisão ou veto. Ou voto, aliás, desculpa. Né? Na verdade, são dois caminhos. Se for despacho, eu vou colocar aqui para cima. Se for decisão ou voto, para frente. Então, se for despacho, eu tenho que assinar lá no meu fluxo para onde vai o caminho do despacho aqui. Eu clico em cima da setinha 2 vezes e coloco despacho. Então, aqui está indicando o caminho do despacho. E aqui, se for decisão ou voto. Vou ampliar aqui para a gente ter mais espaço para fazer o desenho. Tá? Então, se for despacho ou decisão, desculpa. Na verdade, é despacho ou decisão e voto aqui. Como é que é isso? É despacho barra decisão. Isso. E aqui é voto. Correto agora? Isso. Tá. Se for despacho decisão, vai validar e assinar ato monocrático. Então, eu clico 2 vezes em cima do meu elemento e colo. E aqui vai seguir para alguma coisa aqui que daqui a pouco a gente vai ver. Se for voto, vai realizar a revisão preliminar e conferir e ajustar localizador. Então, aqui tudo é o que está sendo feito até então. Depois vai seguir também em algum item aqui que eu ainda não sei como é que vai ser o desenho. Tá? Depois de validar e assinar o ato monocrático, a etapa é conferir e assinar a decisão. Depois, assinar voto ou acordo.
Isso tudo eu estou acompanhando no texto que já está pronto lá no formulário 1. Vocês veem como é que sai praticamente de graça o desenho do fluxo quando eu faço um bom formulário 1. Clico 2 vezes, escrevo assinar voto e acordo. Se voto, eu vou realizar a revisão preliminar e conferir e ajustar localizador, e depois eu vou incluir na pauta. Isso. Depois eu vou publicar a pauta. Depois eu vou publicar a pauta. Depois de publicada a pauta, está aqui descrito que vai ser realizar sessão colegiada. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Isso. Agora, quando eu estava fazendo esse desenho, aliás, quando eu estava estudando esse processo descrito, vocês concordam que publicar a pauta é uma tarefa e realizar a sessão colegiada é um conjunto de tarefas? Sim. Aí teria que subdividir, né? Isso. Como que eu vou indicar? Eu não preciso desenhar todo o processo, o subprocesso de realizar a sessão colegiada aqui. Como é que eu posso representar isso aqui? Pergunta de prova agora, vamos ver. Se alguém quiser escrever lá no chat. Pode abrir o microfone se puder, né? Não sei se É, o pode. microfone não consegue abrir. Ah, tá. Por causa da gravação, né? É. Escrevam no chat aí, por favor. Como é que eu faço para conseguir representar adequadamente todas as tarefas, todas as atividades realizadas dentro, quando eu vou realizar uma sessão colegiada? Bom, como eu tô com o microfone, eu vou arriscar. Você faz um subprocesso aqui dentro? Exatamente, exatamente. Então, eu clico nessa caixinha e vou fazer com que ela possa ser ampliada. Exatamente, o Rogério também escreveu aí subprocesso. Então, eu clico na caixinha realizar sessão colegiada, clico com o botão direito, vai me dar uma série de opções e dentre elas eu vou transformar em subprocesso. O subprocesso, lembra que ele não pode ter o verbo no infinitivo? Então, ele não vai ser mais realizar a sessão colegiada, vai ser realização da sessão colegiada. Como é que eu vou representar esse fluxo no futuro? Eu posso deixar só aqui para que o pessoal lá saiba que isso aqui, na verdade, é um conjunto de tarefas ou um conjunto de atividades, ou eu posso já criar uma aba aqui embaixo e chamar um novo diagrama e chamar de realização de sessão. Como é que é? Sessão colegiada? Isso. Isso. Colegiada. E aqui dentro eu vou fazer o meu fluxo da sessão colegiada, certo? Então eu volto aqui para o julgamento, já tenho esse aqui representado. Pode ser que nessa primeira fase de mapeamento a gente não precise detalhar a sessão colegiada aqui como ela é feita, porque eu estou focando muito nesse trabalho aqui de tarefa que o desembargador faz para minhas ações de melhorias iniciais. Depois, quando for oportuno, eu posso vir e mapear essa realização de sessão colegiada e fazer outras ações de melhoria ali dentro, certo? Então, vamos continuar mapeando como se a gente ainda não tivesse necessidade de realização da sessão colegiada, tá? E depois da realização da sessão colegiada, ele vai
efetivamente realizar o julgamento. Realizar o julgamento é uma tarefa ou é também uma atividade que pode ser maior ou um subprocesso? É uma pergunta que eu faço para vocês. Realizar o julgamento para o desembargador é só ele chegar e falar assim, é isso. Ou vai ter uma série de coisas que ele vai ter que considerar, uma série de tarefas, uma série de atividades. Bom, como ninguém escreveu ainda, né? Vai ser subdividido, né? Aqui, ó, Exatamente. alguém colocou lá, Creio que envolve uma o série de Matheus. atividades. O Isso, Matheus está correto. Então, aqui, exatamente, a Simone isso. também colocou que é o subprocesso. Eu coloco aqui, transformo ele em subprocesso. Como é que a gente faz isso mesmo? Ah, o Matheus falou, pois envolve análise de preliminares, no método deve ter os requisitos, os quesitos da matéria. Ok, é isso mesmo. Exatamente. Tem uma série de atividades. Eu clico com o botão direito, transformo em subprocesso e aqui está representado. Significa que o leitor desse fluxo vai olhar e falar assim: opa, isso aqui não é uma tarefa simples, não. Isso aqui vai se desdobrar. Ah, o julgamento não é simplesmente chegar e fazer uma coisa, vai ser várias coisas, né? Enfim, exatamente. A Simone, eu estava exatamente deixando, Simone, para ver se você ia ganhar os 5 pontos de transformar o nome da subdivisão em substantivar, né? Como é que a gente faz? Clica 2 vezes em cima do elemento e aí eu coloco realização do julgamento. Ótimo. E aí, gente, a gente vai fazendo esse desenho, esse fluxo, e de vez em quando confunde a cabeça da gente mesmo, porque quando começa a ter muita subdivisão dentro de um fluxo, fica muito mais complexo mesmo, e a gente tem que fazer um exercício que é bastante interessante para o seu ponto de vista, né, de trabalhar e entender o processo propriamente, mas ao final a gente vai ter uma representação. Vocês podem virar para mim e falar assim: eu poderia fazer um fluxo só que representasse a triagem, o assessoramento, o julgamento, o secretariado? Poderia. Poderia. Inclusive, o exemplo que chegou para mim desse fluxo trazia o fluxo inteiro. Só que não é fácil olhar para esse fluxo e entender os pormenores. Porque geralmente é o pessoal da triagem que vai analisar o fluxo deles, é o pessoal da assessoria que vai analisar a etapa deles, o pessoal que faz lá ajuda, né, no julgamento, no secretariado, enfim. A gente aqui eu digitei errado, peraí. Julgamento. Então, é, isso que eu mostrei para vocês, de fazer um fluxo geral que nos mostre o início e o fim do processo, do fluxo como um todo, e depois vai subdividindo, partindo para que a gente possa gerenciar melhor o fluxo para as ações de melhoria, para o processo de análise, fica muito mais fácil, tá? Então, aqui na Assembleia, a gente faz dessa maneira. Não existe fluxo gigante que precisa ser impresso em 3 folhas A3. Não existe. A gente sempre faz dessa maneira, partindo o fluxo, de maneira que a gente consiga, até numa folha 4, levar a representação e, se for o caso, colocar um fluxo do lado do outro para que o setor possa analisar. Muito importante, como eu coloquei aqui na triagem, é identificar os documentos, tá? Quando que aqui na Assembleia a gente identifica um documento? Quando ele é produzido, quando ele é reproduzido e quando ele é arquivado. Ah, vocês vão me perguntar por que que a gente faz isso? Porque a gente usa o fluxo de trabalho, o desenho no Visage, para fazer gestão de documentos também. Eu não sei se tem alguém aí da área de gestão de documentos, de biblioteca, de arquivo e tal. Mas toda vez que a gente vai trabalhar com fluxo,
para colocar ele dentro do nosso plano de classificação, dentro da nossa tabela de temporalidade, o pessoal da área de documentação analisa esse desenho e vê onde o documento ele é produzido, onde ele é reproduzido e onde ele é arquivado, para saber o ciclo de vida desse documento, tá? Então, é importante representar adequadamente esses documentozinhos aqui, junto com algumas observações, porque o pessoal eu já vou responder as perguntas que estão chegando no chat, tá? O pessoal que vai fazer a gestão vai olhar para esse fluxo e entender como é que está sendo produzido, reproduzido e arquivado os documentos do processo, tá? Então, isso vai simplificar muito uma série de outras atividades do setor. Que bom, a Daniela aí é da gestão de arquivo lá de Sete Lagoas. A pergunta do Matheus: é possível vincular o mesmo subprocesso em vários pontos de um macroprocesso? Sim. Sim, por exemplo, eu posso ter. Você colocou um exemplo aqui, exemplo solto. Vamos dizer que caiba a mesma análise de dados da parte autora na inicial e ao expedir RPV. E se o procedimento mudar, seria o mesmo nessas duas fases. Exatamente isso que eu ia falar. Eu ia usar um outro exemplo, que é o que acontece aqui na Assembleia. Uma atividade de revisão textual, por exemplo, que a gente faz análise de gramatical, ortográfica, né, e de acordo com o manual de redação parlamentar. Ainda que isso seja feito em vários processos da casa, isso é feito da mesma maneira. Então, a gente pode criar uma subdivisão que seja essa de revisão textual, que a gente pode chamar assim, ou ter outro nome mais técnico, e depois eu ir vinculando a uma série de outros processos dentro da instituição. Uma única correção nessa pergunta que você faz eu posso vincular um subprocesso em vários pontos de outros processos, porque o macroprocesso é um conjunto de processos, tá? Mas isso é só uma questão conceitual mesmo. Deu para entender, Matheus? E, de maneira geral, não tem muito mistério. O bisagem, a gente só aprende usando. A gente só aprende usando. Outra coisa, não complica o fluxo. Tenta fazer o fluxo da maneira mais simples possível. Sempre vai ter um jeito de fazer o fluxo bem simples para que todo mundo consiga entender, para que aquilo fique mais fácil de ser utilizado para fazer análise e melhoria. Lembrando sempre, de novo eu falo, o desenho não é o fim da gestão de processos, o desenho é só o início. O fim é análise e melhoria, tá? A gente já está caminhando para o final. Se vocês tiverem alguma dúvida, o momento é agora. Ô, Leandro, quando você coloca, por exemplo, aqui nesse que está na tela, dos não assessores da triagem, aí lá no final tem o julgamento, que é aquela bolinha. é, Amarelo. isso, isso. Aí tem como eu ligar ela no julgamento? Tem, tem. Eu poderia, por exemplo, aqui no julgamento, falar que está chegando daqui. Vou só reverter aqui não vai ter jeito, não tem muito jeito, não. Eu posso, por exemplo, colocar uma observação e escrever aqui, olha, o início dessa subdivisão é lá na fase de triagem. Triagem. Eu posso colocar. Eu posso, por exemplo, também na fase de julgamento, a gente não gosta de fazer muito isso aqui. Eu posso, ao invés de começar com a bolinha verde, eu posso começar com a amarela, tá? Tá. Aqui ficou duplicado, peraí. Eu posso começar aqui com a amarela e dizer que isso aqui vem da triagem. Isso aqui é possível fazer também. Não está errado, Tá. tá? Isso aqui está correto também. Mas clicar e já ir para aí, não, né? Não, Clicar na não, outra lá, na de não. cima, por exemplo, né? Provavelmente deve ter algum jeito de criar algum link, Tá. tá? Deve criar algum jeito de fazer isso. Deve ter.
Mas Tá. assim, aí você tem que medir qual que é Se é o seu nível de benefício, né? custo-benefício e seu nível de exigência, entendeu? A gente não faz isso aqui, eu nem sei te explicar como é que isso é feito. Uhum. Aqui o Fabiano está perguntando para vocês onde que o curso ficará gravado. Vai ficar no site do Iluminas, deixa eu colocar aqui. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Aproveita os últimos minutinhos. Mas aqui é super mais tranquilo a forma de você apresentar. Eu não tenho que decorar toda aquela anotação. Não precisa, não preocupa com isso. Eu preciso que funcione, né? Eu preciso... E É. outra coisa, às vezes eu uso tanto daquelas notações que quem não conhece gestão de processo não consegue replicar as tarefas, né? Ela vai receber aquele documento, mas tem tanta anotação ali que ela vai ter que ficar jogando no Google o que que cada uma significa. Então, O, Fa- basicamente foram as o- tarefas e as decisões, né? sim. O Fabiano está dizendo aqui, quando eu fizer, a dúvida vai vir quando eu fizer o fluxo. Vamos tirar a dúvida, Fabiano. Faz o seguinte, vamos centralizar as dúvidas na Jaqueline e ela me Isso, eu passa e mando. eu vou ajudando, assim, sem problema nenhum, Pode me que é mandar, como a tá, gente tem Fabiano? feito. Obrigado aí, Flávia. Obrigado, viu? A gente está disponível aqui para ajudar vocês, sem problemas. Sempre, Leandro sempre tá ajudando a gente. Ok? Mas é isso então, pessoal. Acho que ficou super prático, ficou um vídeo curto, né? Vai ficar no site. Quem ficar com dúvida, entra lá que vai Isso. conseguir refazer o processo. E agora, assim, dúvidas muito específicas, o que que a gente faz? Eu jogo no YouTube. Como fazer um fluxo paralelo no Visage? Eu jogo ali, assisto e vou lá aprendendo a fazer. É assim que a gente fez aqui. Sim. Tem que Entendeu? funcionar para todo mundo, né? Não adianta ser um especialista em BPMN fazendo para pessoas que não É, são. é. A gente não está na instituição para fazer fluxo. É para melhorar o processo. Exatamente. Tá É. bom? Então tá, pessoal. Leandro, muito obrigada mais uma vez, Imagina que é tá? isso. A gente está disponível aqui. Obrigada. E obrigada, pessoal. Um Depois abraço, entra lá no gente. site. Até mais, viu? Até mais. Tchau. Tchau.